Eu acho que o Igor tem essa informação já. É um asilo, enfim. Alô, vou abrir, gente. Ok. Boa noite, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Eu sou Cláudio Passos. Hoje é 11/11 de 2019, são 19 horas, e nós vamos dar abertura aqui numa conversa com o Igor Fuser para falar sobre o golpe na Bolívia. Quem vai me acompanhar nessa conversa é o mais novo integrante do canal, o jornalista Paulo França, que vai enriquecer aqui a nossa conversa. Para quem eu já passo para o Paulinho dar uma saudação inicial aqui para o nosso público. Paulinho, vai você. Agradeço, Cláudio, agradeço Igor Fuser pela participação e esperamos aqui trazer sempre uma informação precisa, procurando trazer esse debate democrático que a gente tem aqui no canal Resistentes. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Paulinho. O prazer é todo nosso. Igor Fuser, passo para você fazer sua saudação inicial. Em seguida, a gente já abre a conversa. Olá, Cláudio. Olá, Paulo. Olá, vocês todos que estão nos assistindo aí no canal Resistentes. Meu fraternal, boa noite. Estamos aqui para conversar. Beleza, Igor. O pessoal já está chegando aqui. Eu leio os chats durante a nossa conversa. Mas então, Igor, a gente tem aí esse golpe na Bolívia que já vinha se armando desde o primeiro dia que o Evo foi eleito, uma situação muito semelhante ao que nós vivemos aqui em 2014. Mas eu queria abrir essa nossa conversa, Igor, pedindo para você avaliar a condição de renúncia em relação a uma condição, eventualmente, de uma maior resistência, né? Porque o que se tem notícia é que o Evo teria optado por uma renúncia, tentando apaziguar os ânimos, e o que a gente vê é justamente o contrário. Como é que você está vendo tudo isso, Igor? Olha, em primeiro lugar, eu creio que a questão mais importante nessa questão, quer deixar claro, é o seguinte: o que aconteceu na Bolívia não foi uma renúncia de um presidente da República. O que aconteceu foi um golpe que tem a sua faceta civil e a sua faceta militar. O presidente Evo Morales, no exercício do seu mandato vai até janeiro de 2020, ainda temos um mês e meio de mandato, né, constitucional do presidente Evo Morales, ele foi coagido a renunciar, juntamente com o vice-presidente Álvaro Garcia Linera. Claramente havia um cenário ali de ameaças à vida do próprio presidente da República, do vice-presidente, à vida de integrantes do governo, de ministros, de parlamentares. A Bolívia, né, viveu nesses últimos dias um clima terrível, com a ação completamente desimpedida de grupos paramilitares de extrema-direita, né, atacando ali sem qualquer tipo de impedimento, com a cumplicidade da polícia e com a total omissão das Forças Armadas, que é quem garantiria, em última instância, a manutenção da ordem no país. Pessoas foram sequestradas, pessoas foram espancadas, casas foram invadidas, saqueadas, incendiadas, inclusive a casa da irmã do presidente da República, né, instalações partidárias, sedes de movimentos sociais, né, então, quer dizer, uma escalada violenta, fascista, de grandes proporções. É importante se ter isso claro. Não foi uma renúncia motivada simplesmente por uma situação política, né, como acontece com outras renúncias, me lembra a renúncia do presidente Jânio Quadros no Brasil, né, não foi nada disso, foi um golpe. Né, e um golpe em que o fator militar acabou se revelando o fator decisivo. O que levou o presidente à renúncia foi uma sugestão, né, com quantas aspas a gente quiser colocar nessa sugestão, uma sugestão de que o presidente renunciasse. Né? Na verdade, um ultimato disfarçado de sugestão. Né? Então, essa é a questão. A Bolívia hoje é um país que vive um vácuo jurídico, né? É um país que não tem governo, ninguém assumiu o governo na Bolívia
né, com a saída do Evo Morales, a própria renúncia do Evo Morales, para ela ser válida, ela teria que ser endossada, aprovada pela Assembleia Nacional, na qual o partido MAS, Movimento ao Socialismo, tem maioria. Portanto, do ponto de vista jurídico, Evo Morales ainda é o presidente da Bolívia, ainda que ele tenha verbalmente, né, anunciado a sua renúncia. Então, quer dizer, voltamos na América Latina ao tempo das quarteladas, dos pronunciamentos militares. Aquilo que se imaginava, muitos de nós imaginávamos ingenuamente, que terminou a época dos golpes militares, é um equívoco. No caso da Bolívia, trata-se, acima de tudo, de um golpe militar praticado de uma maneira extremamente cínica. Um golpe militar por omissão. Entrega-se o país nas mãos de turbas fascistas, né? Lembram as brigadas de Mussolini, as forças da SS e da SA na ascensão do nazismo na Alemanha. Entrega-se o país, né, a essas forças, lideradas por um sujeito chamado Camacho, que invade, sem a menor cerimônia, o palácio do governo, o gabinete presidencial, que rasga e joga no chão a huipala, que é a bandeira colorida da Bolívia indígena, uma bandeira que, do ponto de vista constitucional, tem o mesmo status da bandeira oficial tricolor da Bolívia, bota uma Bíblia na mesa do presidente, né, sem nenhum mandato para isso, de uma forma completamente arbitrária, né, no palácio presidencial. Né? Então, quer dizer, essa é a Bolívia do golpismo de hoje. É nesse contexto que o Evo Morales renunciou à presidência da República. Né? A história dirá se ele tinha ou não outras alternativas. Né? O fato é que a renúncia do Evo Morales e do seu vice, Álvaro Garcia Linera, favorecem ao golpismo, não favorecem a resistência. Né? Este é o fato. Né? É muito possível que houvesse alternativas de resistência, né? Mas também é difícil se chegar a uma conclusão categórica em relação a isso. Acho que vão levar ainda muitos dias, talvez semanas e meses, para que se conheçam os bastidores desse golpe, para que se reconheça qual que era realmente a situação do Evo Morales naquele momento crítico em que ele anunciou a sua renúncia. Né? É algo que a gente pode pensar em comparações históricas. Por exemplo, em 2002, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, também recebeu um ultimato, a vida dele estava em perigo, ele foi preso, coisa que o Evo não foi preso por militares golpistas de direita, levado para uma ilha, né? Possivelmente ele seria assassinado, porém, antes disso, houve um contragolpe. Chávez, como se sabe, foi resgatado por paraquedistas leais ao governo constitucional da Venezuela e voltou ao palácio nos braços do povo, né, em meio a uma grande mobilização, né, dos setores populares. Né. Temos o caso do presidente Allende, né, que, diante de um golpe, do bombardeio do Palácio de la Moneda, em 1973, em Santiago do Chile, optou por resistir até o final, né, se suicidando quando não havia mais condições nenhuma de resistência, né, deixando um discurso que até hoje é uma referência, né, para as forças progressistas e democráticas no Chile. Agora, é impossível, nesse momento, a gente fazer um juízo político ou moral da conduta do presidente Evo Morales. O que nos cabe é defender a democracia ameaçada na Bolívia e denunciar esse golpe da extrema-direita, né, um golpe com uma participação intensa do setor empresarial, da elite branca boliviana, um golpe que tem um componente racista extremamente evidente, exacerbado, né? E um golpe que tem um envolvimento claro dos Estados Unidos, né, por múltiplos meios, reuniões de diplomatas estadunidenses com atores sociais na Bolívia, com outros países, com governos também de direita da América Latina, aos quais foi pedido que dessem cobertura ao golpe, inclusive o governo brasileiro do Bolsonaro, né? E o papel da OEA, é um papel lamentável. Né? A OEA, né, foi chamada a verificar se houve ou não fraude
nas eleições bolivianas, e a verdadeira fraude é o documento relatório da OEA. Eles é que são os fraudadores, os fraudulentos, que lançam um documento que não tem nenhuma prova de que houve fraude na Bolívia, um documento que, se você vai ler com atenção, o que eles estão dizendo é que não há elementos para uma conclusão quanto à legitimidade ou não das eleições, mas que foi apresentado por eles como sendo ali uma prova condenatória do governo boliviano. Então, a OEA é que cometeu a fraude, né? A OEA ela atuou, né, claramente como um dos fatores do golpe na Bolívia. Né? Agora, completamente o papel ao que se destina, em tese, um organismo internacional desse tipo. vale a pena registrar neste ponto, não é, Igor, que o Evo, antes da renúncia, propôs aceitar esse relatório da OEA e ter novas eleições, né? Só que aí me parece que já era tarde e as forças golpistas não aceitaram nem essa alternativa. Paulinho, França, passo para você a bola, querido. Eu fico aqui fazendo a minha reflexão, porque quando a gente está pensando do lado da esquerda, a gente também tem que pensar um pouquinho do lado da direita. O que passa na cabeça deles e qual que é a principal justificativa, o que passa pela leitura que os meios de comunicação também fazem, muitas vezes, para negar que seja um golpe. Então, a gente fica diante de uma leitura híbrida, uma leitura dúbia. O Igor falou muito bem, o mandato vai até janeiro, então ele não teria, nesse instante, nenhuma razão para simplesmente deixar o cargo e pedir isso, né? Mas na eleição dele, com uma eleição, ele pegando o 4º mandato que ele estaria agora assumindo, vencendo, isso daí é um ponto onde todo o lado que está hoje vencendo essa guerra, eles colocam isso como prioridade. Eles aceitaram a eleição, mas colocam que o Evo não tinha direito, né, a participar de uma nova eleição. O Evo também não erra a tentar essa 4ª eleição que ele faz do governo boliviano, o Igor? Olha, eu acho que é preciso colocar cada aspecto na sua devida dimensão. Você pode criticar, e eu também posso criticar politicamente a insistência do Evo Morales em concorrer a mais um mandato, né, mesmo ele tendo sido derrotado naquela consulta sobre a mudança da Constituição. Né. A gente entra aí numa discussão que é muito complexa, porque esse próprio referendo ele teve um resultado viciado por uma ofensiva de fake news, de calúnias, uma campanha midiática criminosa, atribuindo ao presidente um filho ilegítimo que ele jamais teve, mas essas mentiras só ficaram claras depois do referendo. Enfim, a gente entra aí numa discussão que não tem fim. Né? Quer dizer, o fato é o seguinte, houve eleições na Bolívia, quem se candidatou às eleições estava concordando, né, com a legitimidade daquelas eleições, à parte as eventuais críticas, porém a direita entrou naquelas eleições já de cara, antes mesmo, eles entraram dizendo, ou nós ganhamos essa eleição, ou nós ganhamos, não aceitaremos outro resultado que não seja a nossa vitória. Na realidade, é o mesmo que Aécio Neves fez no Brasil em 2014. Aquelas eleições de 2014 não foram eleições normais no Brasil. Eram eleições para a oposição ganhar. Fosse o Aécio Neves, fosse a Marina Silva. A presidenta Dilma não poderia ganhar aquelas eleições. Isso já estava dado. Né? Mas ela ganhou as eleições. E no dia seguinte, então, começa a ofensiva golpista. Não havia nem ainda uma narrativa para o golpe claramente articulada. Aécio lança a campanha do impeachment falando em fraude eleitoral, que evidentemente não aconteceu. A própria direita abandonou o discurso da fraude e foi por outros caminhos para chegar na pedalada fiscal. Né? Uma coisa, Cláudio e Paulo, olha, eu acompanho política internacional há mais de 40 anos. Eu já vi muitos golpes de Estado. Fora o que a gente conhece da história, né? Nos tempos que nós não tínhamos ainda nem nascido ou éramos muito pequenos. Não existe golpe de Estado sem uma justificativa. Nenhum golpe de Estado acontece
Os golpistas dizem: nós queríamos o poder, somos mais fortes, temos mais canhões, mais fuzis, e por isso nós estamos no poder. Jamais na história aconteceu dessa maneira. Sempre tem uma justificativa. No caso do João Goulart, disseram que ele abandonou a presidência quando fugiu para o Uruguai, quando ele estava ainda no Brasil, no Rio Grande do Sul. Sempre vai ter um motivo. No caso do Paraguai, quando derrubaram Fernando Lugo, né, agora poucos anos atrás, diziam porque teve um tiroteio entre policiais e camponeses, depois se descobriu que não foi o tiroteio, foi um massacre de camponeses por policiais, disseram que ele não era capaz de manter a ordem no país e por isso deram impeachment apenas em um dia no Paraguai. Então, sempre vai ter algum motivo, né? No caso da Bolívia, não se podia falar em corrupção, porque não tem nada, absolutamente nada, né? Quer dizer, os poucos casos de corrupção no governo do Evo Morales foram denunciados, apurados e punidos pelo próprio governo de uma forma primorosa, né? Não existe uma situação de descalabro econômico, como existe na Venezuela. A economia da Bolívia é a melhor da América Latina, um país que cresce a taxas de 5% ao ano, há 14 anos, né? Então, uma melhoria social, né, associada a esse crescimento econômico incrível, né? Então, aí vieram com essa história das reeleições e da fraude. Então, temos que colocar a coisa nos devidos lugares. Lembrando, no governo Fernando Henrique Cardoso, quantos mandatos ele tinha direito quando ele chegou à presidência da República? Um mandato. Ele conseguiu o segundo mandato mudando a Constituição, comprando votos no Congresso Nacional. Isso hoje é amplamente sabido e comprovado. Isso legitimaria um golpe contra o Fernando Henrique Cardoso no segundo governo? É evidente que não. E esses mesmos que hoje atacam o presidente Evo Morales pelas suas reeleições, né, apoiaram o segundo mandato do Fernando Henrique e trataram aquilo como algo perfeitamente normal, né? Então, são dois pesos e duas medidas. E tem outra. Seja como for, o presidente da Bolívia, até o dia 1º de janeiro de 2020, é Evo Morales. É no exercício do seu mandato conquistado lá atrás, que ninguém contestou e foi reconhecido pelo mundo inteiro, pelos bolivianos, etc., né? Então, quer dizer, é uma situação claramente golpista. Quem tergiversa sobre esse ponto é cúmplice do golpe. Muito bem, Igor, acho que você faz uma abordagem perfeita e eu gostaria de colocar alguns ingredientes nessa sua abordagem, que é o que nós estamos assistindo não só na Bolívia, mas no Peru, no Equador, no Chile, que é uma ofensiva que a gente pode chamar de imperialista para impor uma agenda ultraliberal em todo o continente, inclusive no Brasil, que é o que assistimos no governo Bolsonaro, e que, em grande medida, os governos progressistas que precederam a maioria desses países e que promoveram uma economia de inclusão, de crescimento, como você apontou, a Bolívia cresceu durante 14 anos a taxas médias de 5% ao ano. Quer dizer, este processo, se não houver, por parte dos governos de esquerda e progressista, uma forma de enfrentar uma contraofensiva imperialista que sempre na história ocorre, esses governos acabam sucumbindo. Quer dizer, não sucumbiram Venezuela e Cuba até hoje porque conseguiram montar uma força de resistência a este ataque. Como é que você vê essa conjuntura na América Latina e podemos incluir o Brasil nisso? Olha, é muito interessante essa sua análise e ela coincide muito com os processos maiores que a gente está vendo na América Latina e no mundo, né, nesse período, desde o início ali do atual milênio, né, do atual século. A gente viveu uma época na América Latina onde a implantação de governos progressistas, governos de centro-esquerda, como nós tivemos no Brasil, governos mais claramente de esquerda, como nós tivemos agora tivemos, né, infelizmente, na Bolívia e temos ainda aos trancos e barrancos na Venezuela,
que esses governos, eles, durante um certo tempo, eles foram aceitos pela potência hegemônica, que são os Estados Unidos, como mais ou menos normais. Havia o golpismo, né, eles nunca aceitaram completamente, né, procuraram aproveitar de qualquer oportunidade para derrubar esses governos. Né. No caso da Venezuela, especialmente, pressionaram muito, outros países foram menos pressionados durante muito tempo. Né, mas, né, o Obama chegou a dizer que o Lula é o cara, né? Dali a pouco esse cara está na cadeia, agora saiu, felizmente. Né? Então, mas isso era aceito, assim como eram aceitos, a contragosto, pelo Império, políticas antineoliberais, né? Políticas de distribuição de renda, políticas de fortalecimento de serviços públicos, né, em benefício da população pobre, em educação, saúde, moradia, aposentadoria, etc. Tudo isso acabou a partir mais ou menos da crise de 2008. Os Estados Unidos hoje enfrentam uma competição feroz, uma luta de vida ou morte contra a China pela hegemonia global, e eles precisam dos recursos da América Latina. Precisam dos recursos, e, nesse sentido, né, eles se aliam com os perdedores desse período progressista na América Latina, que são as classes dominantes de cada um dos nossos países. As elites brancas, a oligarquia, né, o grande capital, a alta burguesia, né, que perdeu poder e perdeu privilégios durante esse período de governos progressistas. Né. Então, eles vêm com tudo. Né. 2 pontos da agenda. Remover governos de esquerda, ou centro-esquerda, ou reformistas, o que quer que seja, por qualquer meio, seja por meio eleitoral, seja por golpe, seja pelo que for, né, e impor o neoliberalismo puro e duro na América Latina. Ora, essa agenda neoliberal, você falou bem, Cláudio, ela é insustentável. Por meios democráticos, eles não têm como aplicar isso. Vamos supor, no caso da Bolívia, que esse golpe se consolide, que as tentativas de resistência sejam ali esmagadas, dissolvidas por esse novo poder que vai se implantar, que talvez se implante, né, caso consumado realmente o golpe na sua totalidade. Quanto tempo vai demorar para esse governo de direita neoliberal ser contestado pela ampla maioria dos bolivianos, inclusive por pessoas que votaram contra Evo Morales nas últimas eleições? Eu não dou 1 ano, 2 anos, a Bolívia vai estar em chamas novamente. Aí a questão é a seguinte, a questão nova. Até agora, os Estados Unidos e os seus aliados estão tentando consolidar, né, os governos neoliberais, mantendo uma fachada democrática. O que pode estar acontecendo é que essa fachada democrática não é mais capaz de se sustentar, tamanho o nível de tensão, tamanho o nível de conflito, tamanha a explosividade do descontentamento popular que essas políticas provocam, e a única alternativa passa a ser o fascismo, a ditadura pura e simples. Eu acho que esse é o dilema que eles estão ali se debatendo no lado de lá. A gente vê aqui no Brasil, vivemos todo esse processo de golpe que culminou com a eleição do Bolsonaro, etc. Terminou? Não terminou. A fascistaiada está na rua. Qual é a bandeira dos fascistas? Fecha o STF. O STF que nós, de esquerda, tanto criticamos os nossos governos, do Lula, da Dilma, porque deixaram um STF dominado pela direita, porque não deixa de ser um judiciário de direita, mas não é suficientemente de direita para o gosto dos fascistas. Eles vão contra o STF, essa é a bandeira deles, estão aí todos os dias. Hoje eu vi um meme de algum idiota qualquer da extrema-direita, dizendo assim, se na Bolívia eles derrubaram o Evo, por que a gente não derruba o STF, que é muito mais fácil? Sim. Olha só, né? Olha, essa é a lição. Eles também estão tirando as lições do golpe. Nós tiramos as nossas, eles tiram a deles. Na Bolívia, um governo que se implante após a derrubada do Evo Morales nesses termos só vai poder se consolidar pela força bruta. E conhecendo o que é a capacidade de luta, capacidade de resistência do povo boliviano,
com ou sem Evo Morales, é uma história heróica, né, de luta dos camponeses, dos indígenas, dos trabalhadores mineiros, dos moradores de bairros periféricos, né, da Bolívia, né, eles não vão aceitar esse negócio. Né? Vocês estão me vendo? Estamos sim, estamos sim. Eu apertei aqui em alguma coisa, mas Estamos enfim, sim. seguimos adiante. Ô, Igor, deixa, Paulinho, antes de te passar a bola, pois não. Me permita passar pelo chat. Já tem muita gente aqui se manifestando, nos cumprimentando. A Meg Batalha, companheira nossa aqui do canal, Raquel Cristina dos Santos, dando boa noite a todos. Bruno Anastasakis, que é integrante do canal. Leda Maria Abreu, dando boa noite. Ari Moleta, boa noite a todos e todas. Araçoiaba da Serra, São Paulo. Ângela Sadoc, do Rio de Janeiro, nossa querida colaboradora e amiga aqui da comunidade. Matheus Almeida, outro integrante do canal. Josi Negreiros, boa noite, resistentes, amigas e amigos. Está sempre aqui com a gente também. Evandro Arigoni, século XXI e ainda temos esse tipo de coisa, diz o Evandro. A Valéria Torres dá boa noite e diz assim: salve comunidade querida. O professor Igor Fuser realizou uma excelente análise sobre o golpe da Bolívia hoje na TVT. Agora outras reflexões. Obrigado, professor, pela sua contribuição. Opa! Saulo Paixão, dando boa noite a todos. Evo Morales deveria tomar outra posição fora do país. É o que fala aqui o Saulo Paixão, que também está sempre com a gente, da nossa comunidade. Luciane Escobar, outra querida amiga, dando boa noite aos amigos todos. Evandro Arigoni, já falei. Valéria Torres, Marina Ruth. Meg Batalha, importante esclarecer os motivos pelo qual o Evo renunciou, entre aspas. Obrigado. Bom, muita gente aqui participando. Eu vou procurar ler na medida do possível, mas enquanto isso eu passo a bola agora para o Paulinho França. Vai lá, Paulinho. Obrigado, Cláudio. Parabéns também a todos os nossos ouvintes, aos nossos colaboradores. Agradecemos aqui pelo canal Resistência. A gente procura fazer jus a todos eles que nos assistem. Professor, hoje é difícil a gente discutir, entrar no debate da questão de como as pessoas entendem o fascismo, que entendem esse estado de exceção, como é que isso é colocado para nós no dia a dia. Você pega os jornais, os meios de comunicação, eles, de modo geral, ignoram, né, o fim do mandato antecipado com uma renúncia, eles simplesmente passam por cima, né, de todas essas questões que são questões do direito adquirido dentro de uma eleição, né? E a gente observa que a democracia parece que ela vai se desfazendo e a gente não consegue contrapor uma palavra como, por exemplo, soberania, não consegue contrapor com uma palavra como dignidade a todos esses povos, a todas essas pessoas. A população da Bolívia hoje, você ouve relatos que as pessoas não sabem se podem ir ao supermercado ou não podem. As universidades, tem um brasileiro que já descreveu que a universidade onde ele estuda está fechada desde o dia 22, que foi o período eleitoral, e que vive esse regime de conflagração, digamos assim, né? Então, a minha questão a palavra democracia, hoje ela está em risco, e a palavra estado de exceção, né, com esses grupos todos atuando nas redes sociais, né, criando todo essa percepção de verdade que a gente tem vivido. Isso tem predominado dentro dos meios de comunicação. Como é que essa palavra hoje a gente pode resgatá-la, né? De soberania, de dignidade, de respeito entre os povos e da construção das democracias nos países da América Latina? Você colocou bem, Paulo. Se o nosso problema fosse só as fake news, né, não seria tão complicado, né? Mas a própria grande mídia, que denuncia e afirma combater as notícias falsas, eles próprios falseiam, né, ostensivamente a realidade, né, tratando o golpe na Bolívia como se não fosse golpe, né, da mesma maneira, tratando um governo inexistente da Venezuela,
né, o pseudo-governo, que não é nada, do Juan Guaidó, como se ele fosse o presidente da Venezuela, e assim por diante. Aliás, tem uma longa história disso. Se você for olhar nos arquivos dos jornais, né, você vai ver que o jornal O Estado de São Paulo apoiou a derrubada do presidente Allende no Chile, né, assim, desvairadamente, desbragadamente. Né? O papel da Globo, de toda a mídia brasileira, na derrubada da presidenta Dilma, né, é algo assim escancarado, né, algo grotesco. Agora, alguns desses veículos eles estão incomodados com o Bolsonaro, com as grosserias do Bolsonaro, né, as coisas estúpidas, né, que essa criatura e seus filhos e seus ministros, né, dizem diariamente, né, mas eles tiveram um papel fundamental para que o Brasil hoje estivesse nas mãos da extrema-direita, né, de um presidente fascista, que só não conseguiu ainda implementar um regime fascista porque a correlação de forças na sociedade não o permitiu. Né. Existe uma questão assim que é fundamental, né, que não bastam os fatos. Né? A narrativa sobre os fatos ela é quase tão importante quanto os próprios fatos. Então, é muito importante a gente, em primeiro lugar, deixar claro o que está acontecendo na Bolívia é um golpe de Estado, é um atentado à democracia, à dignidade do povo boliviano. Né? É uma mudança de governo obtida pela violência, pela ameaça, né? Da forma mais vil, casas incendiadas, familiares de ministros, de parlamentares, tendo a sua vida ameaçada para chantagear, né, membros do governo a renunciarem. Esse é o ponto. Se o Evo Morales estava certo ou errado em querer mais um mandato, a esta altura, isso é completamente secundário. Né? Não é isso que está em jogo. Né? O que está em jogo é o futuro da Bolívia, o futuro da democracia, né? Num país irmão, num país vizinho, um país que, né, tem esse triste título de recordista histórico de golpes de Estado, né, e que de 40 anos para cá vem mostrando uma estabilidade institucional, sobretudo, vejam só, né, durante os governos do Evo Morales, a partir de 2006. Crescimento econômico, justiça social, democracia e estabilidade foram os pilares, né, dos governos do Evo. Né? Agora, é preciso, né, travar esse combate, não há outra, né, não há outro caminho, explicar para as pessoas, né, como as coisas realmente são. Né? Isso é muito difícil, porque além das fake news, a gente tem que enfrentar também aquelas pessoas que, embora se digam democratas, embora se, né, defensores da ética, né, pessoas que falam macio, que não são gente tosca, que nem essas milícias virtuais fascistas, mas que nas questões mais importantes conciliam com o golpismo, conciliam com a violência, conciliam com as fake news e com o uso de todos os meios ilegais, né, para alcançar objetivos políticos. Aquelas pessoas que reclamam do Bolsonaro, mas apoiaram o tempo todo a prisão do ex-presidente Lula, né, o bloqueio da candidatura do Lula à eleição presidencial de 2018. Né, e aí, quando a esquerda ganha força, né, quando o Lula sai da prisão, né, e se coloca claramente na sua posição, né, legítima, a posição que lhe cabe na cena brasileira, que é de líder da oposição, aí falam, mas isso é polarização, mas então vai polarizar com o Bolsonaro vai se fortalecer. Queriam o quê? Queriam que Lula saísse da cadeia e ficasse quieto, com a boca fechada. Queriam que a esquerda não se organizasse, que a esquerda não fosse à luta, né? Como vai a luta agora sob a liderança do Lula. Né? Vai se abrir um novo capítulo na história do Brasil, vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, aí é uma operação dupla que tem que ser feita. Né? Enfrentar o fascismo, enfrentar o golpismo, né? E, ao mesmo tempo, desconstruir esse discurso melífluo, esse discurso hipócrita,
cínico, né, daqueles que se beneficiam do fascismo, mas não querem aparecer com as mãos sujas. Aqueles direitistas que sabem falar francês e inglês e que comem com garfo e faca, né, e que na hora que vêm os seus interesses ameaçados, eles soltam os pitbulls, os bolsonaros da vida, para fazer o serviço sujo, e depois ficam chateados porque os pitbulls não querem voltar para o canil. Os pitbulls, né, se sentem muito à vontade, né, aí livres para fazer o que bem entendem, donos do poder. Aí eles ficam incomodados, eles querem recuperar o poder, mas não querem que nós, né, os setores populares, que nós nos levantemos, que nós assumamos o nosso protagonismo que a gente vem tendo ao longo da história. Aí nos acusam de radicais, de polarizadores, né? Então, é uma luta dupla, não é fácil. Ô, Igor, antes de pegar esse teu gancho do Lula, eu vou deixar isso para o último terço, o último quarto do nosso papo. Eu gostaria de saber de você, as informações estão muito truncadas, né? Não está chegando muita informação de lá. O melhor que chega são aqueles vídeos que os próprios bolivianos de resistência estão distribuindo aí nas redes sociais. Agora, há notícias de que o Evo estaria conseguindo um asilo na Embaixada Mexicana em La Paz. Eu queria saber de você se você tem alguma informação maior do que essa que está sendo vinculada aí pela mídia. O que eu vi foi exatamente isso, né? Já tem, que se sabe, cerca de 20 pessoas asiladas na Embaixada do México, não se sabe o nome dessas pessoas, né? Eu, particularmente, estou muito curioso para saber, né, o destino do ex-presidente Álvaro Garcia Linera, que é um dos mais importantes intelectuais de esquerda da América Latina, além da sua posição no governo da Bolívia, né? Agora veio essa notícia de que o México aceitou o asilo ao Evo, o que significa a possibilidade do Evo ir até a embaixada, o que não é simples, porque o risco de assassinato do Evo Morales é real, né, é muito concreto. Estamos lidando com gente da mais alta periculosidade. Estamos lidando com facínoras, que é quem assumiu o protagonismo no golpe do Chile. Para eles, não há o menor problema em assassinar o Evo. É gente do nível dos milicianos do Rio de Janeiro, do nível dos assassinos de Marielle Franco, esses que estão, né, que protagonizaram o golpe na Bolívia. Mas então aí tem uma primeira operação, que é o Evo chegar até a Embaixada do México, permanecer na Embaixada do México, porque há o risco, inclusive, de ataque à embaixada, e, um segundo momento, ele conseguir as permissões para realizar o voo até o México, porque a Bolívia é um país mediterrâneo, né, e calhou de, no momento, na atual conjuntura latino-americana, cercado por governos de direita por todos os lados. Então, ele teria que conseguir também a permissão para passar pelo espaço aéreo, o que talvez não seja tão difícil, né? Através da Argentina, mesmo através do Chile, é possível que ele consiga isso, né? Mas tem essa questão aí. Então, possivelmente, né, a gente pode imaginar que daqui a algum tempo curto, o presidente Evo Morales estará no exílio no México. É para onde as coisas caminham, se não houver uma degringolada, se não surgirem fatos imprevistos, possivelmente trágicos. Houve uma notícia até de que estariam decretando a prisão dele, Igor. Você chegou a ter informação sobre isso, não? Olha, até o presente momento não há uma ordem de prisão para o Evo Morales. Até porque ele não está sendo acusado de nada. Não tem nenhuma acusação. É uma coisa assim, está sendo deposto, estão acusando o Evo de ter conseguido um mandato, uma candidatura que acham que ele não poderia, mas quem deu a ele essa candidatura foi o Supremo Tribunal da Bolívia, não foi algo que ele pegou para si, né? Então, não há do que acusar, pelo menos até o momento, o presidente ou ex-presidente Evo Morales. Igor. Paulinho, deixa eu só registrar uma notícia aqui do chat. Sim. de uma pessoa que está nos assistindo. Eu agora estou sem o nome dela aqui, mas ela registrou uma informação de um blog que ela presenciou, de milhares de pessoas em La Paz já gritando guerra civil. Quer dizer, o clima continua muito quente na Bolívia e tudo indica que haverá resistência, né? Em que medida isso vai se dar, nós vamos observar aí nos próximos dias. Paulinho, para você.
Eu observei que também existem grupos campesinos da Bolívia que estão lá na região de Cochabamba, onde eu não sei ainda onde se encontra o Evo Morales, mas que é uma região onde ele tem um predomínio um pouco maior, onde ele tem uma presença política mais forte. Também deram um ultimato de tempo para a renúncia do Luiz Fernando, né, que é o Camacho. Então, dentro dessa condição hoje, como é que a gente parte para o enfrentamento, né? Porque as questões hoje da vida, por exemplo, elas estão cada dia mais banalizadas. O professor Igor comentou que a prefeita de Santa Cruz de la Sierra, ela saiu de lá, foi pintada, cortaram o cabelo dela, né? O irmão do próprio presidente teve a casa invadida. A irmã do Evo Morales na cidade de Oruro, uma das principais cidades bolivianas. Né? Só nesse particular um ataque específico às mulheres, né? É importante registrar isso também. É um elemento racista e um elemento machista muito fortes ali. O próprio líder, né, desse golpe, né, é um sujeito que se faz chamar de macho Camacho, é mole. Mas conclui aí, Paulinho, fecha aí a tua questão. Então, na verdade, a questão hoje das armas no mundo, né? Se a gente for pegar os conflitos que eles estão se instalando, né? A questão hoje, inclusive, de para onde vão? O Brasil é um país irmão da Bolívia, onde São Paulo recebe milhares de bolivianos. Como é que fica, né, até uma questão de êxodo de populações, vivendo, de repente, um clima hoje de guerra civil instalada dentro de um país? Né? Onde que a gente vai esse nível de escalar? Né? Onde que a gente vai conseguir criar, dentro até da nossa consciência política, condições de combater e de assumir o necessário grau de consciência para a gente enfrentar tudo isso e também ter as palavras-chave dentro desse conjunto, porque é a questão da linguagem, né? O Lula, quando ele entra dentro ele retoma a sua posição, ele é a pessoa que ele toca no fundo, né? Ele hipnotiza as pessoas e ele é capaz de fazer essa mobilização social, não apenas a mobilização social, ele faz a mobilização política. Como é que a gente consegue hoje, então, criar dentro desse momento na Bolívia, como é que isso pode se desenrolar agora, professor? Olha, eu li agora à tarde uma nota emitida pela Direção Nacional do MAS, Movimento ao Socialismo, que é, dadas as devidas diferenças, o equivalente ao PT na Bolívia, o partido do Evo Morales, do Álvaro Lineira, partido que, inclusive, tem maioria absoluta na Câmara de Deputados e também no Senado boliviano, mas aí isso é uma outra história. A direção do MAS diz o seguinte, que, no primeiro momento, a tarefa é garantir a vida dos parlamentares, a vida dos gestores de Estado, dos prefeitos, né, enfim, né, das autoridades e dos militantes mais visíveis, dos representantes políticos do MAS, dos líderes dos movimentos sociais, dos sindicatos, diante dessa escalada fascista na Bolívia. E, em segundo lugar, a contraofensiva do movimento popular. Então, nós estamos ainda, segundo essa nota do MAS, num primeiro momento de defensiva, porque você, para lutar, tem que estar vivo. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Aparecem umas coisas aqui na tela. Né? A gente, para lutar, tem que estar vivo. Né? Quando não está mais vivo, acabou-se. Né? Então, ontem à noite, né, houve lances de resistência na cidade satélite de El Alto, próxima a La Paz, né, em alguns lugares, mas, ao que tudo indica, foram atos de resistência esporádicos, que não fazem parte de uma estratégia de contraofensiva das forças populares, né, até mesmo que vamos convir, né, sem uma liderança, né, e Evo Morales, ao renunciar, certo ou errado, né, ele abdica, em grande medida, de exercer esse papel de liderança da resistência. Quando ele renunciou, ele falou, estou renunciando para evitar o derramamento de sangue, mais ou menos o discurso do João Goulart também
né, no golpe no Brasil em 64, mas ele não fez um apelo à resistência, nem ele nem o Álvaro, né? Então, quer dizer, há um certo vazio de liderança nesse momento, né, no campo popular, um vazio que vai ser resolvido ou pelo próprio Evo, com a mudança de postura dele, ou de alguma outra forma. Agora, eu queria salientar um outro aspecto, Paulo, você falou aí, né, dos bolivianos, tem tantos bolivianos no Brasil, na Argentina também, né, isso me faz lembrar dos venezuelanos que estão vindo ao Brasil em números crescentes diante da crise na Venezuela, uma crise causada em grande medida pelo bloqueio econômico da Venezuela pelos Estados Unidos, né? Aí eu penso na irresponsabilidade do governo brasileiro. O governo brasileiro que apoiou esse golpe, esse Camacho se reuniu com o ministro Ernesto Araújo poucos meses atrás. Ainda vamos saber exatamente qual foi o tamanho do envolvimento das autoridades brasileiras no golpe boliviano. Agora, eles não pensam no que significa uma guerra civil na Bolívia. Uma guerra civil na Bolívia interessa ao Brasil. Nós temos 3.500 quilômetros de fronteira com a Bolívia. Uma guerra civil que, como qualquer lugar do mundo, uma guerra civil significa destruição, significa declínio econômico, significa refugiados. Nós podemos ter centenas de milhares de refugiados bolivianos daqui a alguns meses entrando pelas fronteiras brasileiras, sem contar os venezuelanos que vêm para cá. Isso interessa para o Brasil. Como é que nós vamos responder essa questão? Nós que já estamos vivendo uma tragédia social de grandes dimensões nesse país, né? Mas nem passa pela cabecinha de pulga de um Ernesto Araújo da vida, né? Ou por um descerebrado, que é o que está lá no Palácio do Planalto, esse tipo de questão não passa pela cabeça deles. Assim como não passa pela cabeça deles, né, tomar uma medida concreta em relação ao derramamento de petróleo nas praias do Nordeste. Eles não pensam o que isso significa para milhões de brasileiros nordestinos que dependem do turismo, que dependem da pesca, que vão viver uma situação trágica agora nesse verão, né? A irresponsabilidade desse governo é uma coisa, é chocante, é inacreditável. É inacreditável. Eles que falam no Brasil acima de tudo, eles se comportam como inimigos do Brasil. Eles podem ser de direita, mas, poxa vida, um mínimo de compromisso com o Brasil, é o nosso país. Caramba. E essa questão... Nem isso. Você falando sobre a questão da religiosidade também, Brasil acima de todos, e o próprio Camacho também, né, levando a Bíblia lá, faz uma ponderação em relação a isso também para nós, Igor? Estamos a caminho de um regime teocrático na Bolívia também, Igor? Um elemento teocrático, ele está se infiltrando não só na Bolívia, como no Brasil também, né? Sim. Quer dizer, nós já temos aí uma teocracia, né, ganhando espaço ali a cada dia, né, querendo trocar a ciência pela Bíblia nas escolas e por aí afora, né, tentando, quer dizer, obrigar o conjunto dos brasileiros a se reger pelos princípios morais de uma religião, né. Isso é uma coisa que vai contra tudo que são as conquistas da civilização nos últimos 250 anos no mundo, a separação entre a igreja e o Estado, né, a liberdade religiosa, que inclui a liberdade não só de você seguir qualquer religião, como de não ter religião nenhuma, a perseguição às religiões afro-brasileiras, ao candomblé, à umbanda, né? E é muito triste ver essa praga mental se propagar para países vizinhos como a Bolívia, né? Então, Igor, o sujeito que dá um golpe de Estado com a Bíblia na mão, né, ofendendo, achincalhando com a religiosidade indígena, com símbolos como a Mãe Terra, né, símbolo tradicional das comunidades indígenas bolivianas, que constituem a maioria do povo boliviano, né? Então, quer dizer, isso aí é uma questão que tem que ser colocada, né? Quer dizer, são igrejas evangélicas que, além de se transformarem em empresas voltadas para o enriquecimento dos seus líderes através da fraude, de mecanismos de engano dos fiéis, se aproveitando da ingenuidade das pessoas, né, agora se tornam partidos políticos e, mais do que partidos políticos,
brigadas de choque paramilitares, que é o que está acontecendo na Bolívia, e se a gente não tomar cuidado, vai acontecer também no Brasil. Então, são elementos muito preocupantes. Muito bem, Igor. Eu gostaria de caminhar para o quarto final aqui da nossa conversa, antes fazendo aquele nosso pedido de praxe, que é para aqueles que estão nos assistindo, deixarem um like aqui no vídeo, isso fortalece a nossa posição no YouTube. A gente tem insistido principalmente no compartilhamento desses nossos vídeos, para que um público maior tenha acesso a essas reflexões brilhantes que o professor Igor Fuser está compartilhando aqui com a gente. Um público maior tendo conhecimento disso amplia a nossa capacidade de resistência. E faço referência também, quando eu peço inscrição ao canal Resistentes, a um conjunto de canais que formam aqui a nossa trincheira. E eu gosto sempre de citá-los, porque aí o nosso internauta, se não for inscrito no nosso canal, possa fazê-lo no nosso canal e também nos seguintes canais, que é o canal do Rogério Anitablian, parceiro nosso, Rogério Matucci, que faz muitas matérias de rua muito interessantes, Glécio Tavares, que também tem o seu canal, Inteligência Acima da Mídia, temos o canal da professora Daniela Araújo, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e também o canal da Daniela Bezerra, de Fortaleza. Todos esses canais compõem aqui a nossa frente e fortalecê-los é fortalecer a nossa luta aqui da resistência. Igor, está muito boa a nossa conversa, o nosso público está adorando, tem muita gente aqui no chat, eu nem consigo citá-los todos, Renato Andretti, dando boa noite a todos nós, Paulo Rosa, companheiros, abraços aqui de Gravataí, Rio Grande do Sul, nós estamos tendo um público gaúcho aqui presente também no canal Resistente, Renato Andretti, Marina Ruth, o Renato já citei, a Nani, faltou falar Iaras e Pagus, da Nani, da Daphne e da Andréia. É o 7º canal que compõe aqui a nossa trincheira da resistência, conhecidos também lá no canal 247 pela TV Por Elas, né, que elas fazem um programa lá. Mas, enfim, são muitos canais, muita gente. Eu quero agradecer aqui a presença de todos no chat e colocar uma última questão aqui para o professor Igor, trazendo um pouco aqui para o Brasil. Nós vivemos, professor, na sexta-feira, um dia muito feliz com a votação no Supremo Tribunal Federal. Eu, pessoalmente, confesso que me surpreendi com o voto do Dias Toffoli, não imaginava que ele iria votar como votou. O Lula livre no sábado, né, tudo muito rápido, e no domingo o golpe na Bolívia. Eu gostaria que você fizesse uma digressão aqui com a gente, o Igor, de como este golpe na Bolívia pode ter seus reflexos no Brasil, considerando que o Lula está solto, porém não livre. Essa é uma frase que alguns jornalistas cunham, que eu compartilho. Ele só estaria livre depois da votação da suspeição do Moro, considerando que ele foi um juiz parcial. Mas, enfim, como é que você avalia a situação de um Lula estar transitando pelo país, não fruto de um movimento de massas, mas sim fruto de uma votação apertada no STF, STF que nenhum de nós mais acreditava? Quais os reflexos que isso pode ter com o Lula transitando e colocando em marcha aquilo que ele conseguiu colocar, fruto do discurso que ele fez em São Bernardo do Campo no último sábado? Como é que você vê toda essa relação, Igor? Olha, bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante assinalar que a dinâmica interna específica de cada país é sempre a principal, né? Então, o que ocorre na Bolívia, o que ocorre na Argentina, o que ocorre no Chile, pode ter alguma influência sobre os acontecimentos no Brasil, mas nunca vai ser a influência principal, né? Existem tendências, macro tendências, né, que se exercem sobre todos os países da América Latina, né, que garantem, fazem com que exista uma certa lógica regional ou continental para os acontecimentos, mas a dinâmica interna é sempre o que predomina, né? No caso do Brasil, né, a libertação do presidente Lula, né, o elemento mais importante, eu assisti com muita atenção o discurso dele em São Bernardo do Campo, no sábado, né, o elemento principal é o seguinte: eu estou de volta à luta.
Foi isso que o Lula disse. Eu vou liderar a oposição. Ele não usou esses termos, seria um pouco de arrogância da parte dele, ele não é uma pessoa arrogante, né? Mas é isso. Lula chega para ocupar o lugar que lhe cabe na cena brasileira neste momento, e esse lugar é o de líder da oposição, de líder de um movimento de massas de resistência ao governo Bolsonaro, né? De defensiva contra a perda de direitos, de defesa da democracia, né? De defesa da universidade, de defesa do pré-sal que está sendo entregue às empresas estrangeiras e assim por diante, de defesa pacífica, democrática e de massas, né? Ele chega para ocupar esse lugar, né? Quer dizer, a simples libertação do Lula já mudou o clima no país, deu para ver claramente a apreensão, o medo mesmo do governo Bolsonaro em relação a esse elemento novo, né? Agora, a questão é daqui para frente, né? O que aconteceu nesse fim de semana teve um caráter simbólico muito grande. Agora, esse simbolismo ele tem que se transformar em força real. O que é força real? É que esse movimento de massas aconteça, se materialize, né, com multidões nas ruas, manifestando pacificamente, democraticamente, né, a sua posição diante do que está acontecendo no Brasil, contra a destruição do nosso país, a destruição dos direitos da classe trabalhadora, destruição do futuro da juventude e tantas outras destruições, destruição do meio ambiente, da natureza, né? Então, temos que fazer a nossa parte. A parte do Lula está aí, ele está se dispondo. Ele falou, eu vou pelo Brasil inteiro, eu vou assumir o meu papel. Eu tenho 74 anos, podia ficar curtindo a minha velhice com meus netos, mas não me considero velho, né? Ele deixou isso muito claro, até aparecer ali com a namorada, né? Ele está se colocando a serviço do povo brasileiro, generosamente, generosamente. Agora Me parece, a nossa parte. Me parece, Igor, eu também procurei assistir esse discurso com muita atenção. O Lula aponta dois eixos bastante significativos e de muita potência, que é enfrentar um governo de milicianos e enfrentar o Paulo Guedes numa política de destruição de direitos. Quer dizer, são dois eixos da maior importância para mobilizar o nosso campo, que anda um pouco carente de uma liderança do tamanho dele para fazer essa luta, né? Agora, ele foi certeiro. Ele pegou os dois pontos mais fracos do governo. Exatamente. O banditismo, a ligação do governo com as milícias, né, especialmente do Rio de Janeiro, mas não só do Rio de Janeiro. E outro, né, o massacre de direitos sociais, né, a deterioração das condições de vida dos brasileiros. Quando ele falou das pessoas que vão trabalhar de Uber, isso é apresentado como sendo empreendedorismo, elites dominantes. Só um minutinho, Igor. Paulinho, o teu microfone está aberto. Está entrando um ruído aí, acho que é teu. Olha, aqui aí. Não, era do Paulo, pronto. Por favor, volta agora, Igor. Então, o que eu dizia é o seguinte, o Lula foi muito certeiro. Ele pegou, né, a gente falou calcanhar de Aquiles, são dois calcanhares de Aquiles, não é um só desse governo, né? O primeiro calcanhar de Aquiles são os vínculos evidentes, ostensivos do governo com o banditismo, né, especificamente as milícias. Não vou nem entrar em detalhes em relação a isso. Lula foi muito feliz em mencionar a questão da Marielle Franco e tudo mais. E o outro ponto fraco, né, é a destruição de direitos, né, a deterioração das condições de vida da maioria dos brasileiros, do povo, né? Aí Lula lembra, né, como é importante as pessoas terem dinheiro no bolso. Não precisa ser muito dinheiro, mas o suficiente para a pessoa que trabalha durante a semana poder ir no supermercado e comprar aquilo que ela precisa para abastecer a sua casa, né, para poder fazer um churrasco no fim de semana, tomar sua cervejinha, né, poder vislumbrar um futuro para os seus filhos, né, vislumbrar a possibilidade dos seus filhos entrarem para uma universidade pública, né? Então, ele foi muito certeiro, né? E é em cima dessas duas questões que eu acho que a mobilização tem que seguir. A defesa da democracia, a defesa do direito, a defesa da lei, dos direitos humanos, né? E a defesa das condições de vida do povo brasileiro, a defesa do emprego, do salário, dos direitos trabalhistas,
do direito à aposentadoria, do direito à saúde. Então, o rumo está dado. Ele vai fazer um pronunciamento à nação oficial nos próximos dias. Com certeza, ele deve remarcar mais, né, esses dois eixos que você mencionou muito bem. Nós já temos uma liderança que faltava à oposição, capaz de unir ao seu redor amplos setores opositores, né? Estava lá no palanque o Guilherme Boulos, estava lá no palanque várias lideranças do PCdoB, movimentos sociais como é. Paulinho, o seu microfone abriu de novo, querido. Aí, fica esperto que está vindo um ruído aí do seu microfone. Por favor, então, desculpe interromper, professor. Não, não tem problema. Aqui no meu está tudo ok, né? Estou achando. Não, está tudo ok. Era com o Paulo. Então tá bom. Para concluir, então, professor. Não, então é isso. Então temos um momento promissor, né? Agora, promissor significa uma promessa. Nem toda promessa se realiza, né? Quer dizer, a própria defesa do Lula, para que ele não seja levado de volta à prisão, os direitistas estão aí falando: olha, essa liberdade do Lula é temporária, estão aí nos ameaçando, e ameaçando o Lula. E, de fato, né, a própria probabilidade do Lula não voltar para a prisão vai depender da mobilização popular, vai depender, né, do número de pessoas que ele consiga reunir ao seu redor, né, ali na caravana, né, nas jornadas que ele pretende iniciar por esse Brasil afora. Agora, respiramos um outro clima no país. Eu acho que nós já estamos superando aquele momento de estado de choque, de estado de depressão, de prostração em que nós ficamos, né, diante dessa catástrofe toda que temos aí no país, né, e hoje estamos com a cabeça mais erguida, com mais confiança, né, maior disposição de luta, né. Então, agora temos que transformar essa disposição em realidade. Não há dúvida. Nós só vamos manter o Lula em liberdade com muita mobilização popular. Paulinho, nós estamos com 1 hora de live. Eu vou passar para você fazer suas considerações finais. Se quiser engatar alguma questão rápida aí para o professor responder, por favor, que nós estamos com o nosso tempo esgotado. Bacana. Professor Cláudio, obrigado por estar aqui com vocês. Um prazer compartilhar desse conhecimento, dessa jornada junto do canal Resistentes. O canal Resistentes que veio para ficar, o canal Resistentes que veio para deixar a sua força, com a própria palavra já diz, resistência, ele tem aí a sua energia necessária que a gente precisa encontrar, na verdade, quais são essas palavras-chave que trazem, né, referência, que trazem ressignificação, eu diria, até mais, e o Lula é exatamente isso, dentro desse personagem brasileiro, desse personagem nacional, desse personagem internacional, ele tem a capacidade de gerar, na verdade, essa esperança, né? E eu fico muito contente quando eu vejo a direita preocupada com o Lula. Isso é sinal de que o caminho está certo. Né? Exatamente. Quando a gente estava ali, né, retraído, não tinha condição de ir para o enfrentamento. Quando eles começam a reclamar, foi o que a gente estava fazendo até pouco tempo atrás. A gente não conseguia, no diálogo, a gente ficava mais quieto, a gente tinha medo de fazer o enfrentamento. E hoje não, hoje a alegria, o abraço, que aconteceu lá no sindicato foi absolutamente incrível. Eu estive lá, compareci, fiquei absolutamente surpreso com o número de pessoas que ali estiveram. Tive a oportunidade de falar com o Paulo Pimenta, ele até comentou: gente, agora o nosso craque entrou em campo. Nosso craque entrou em campo. É igual você ter o seu melhor jogador contundido, né? Então, isso com certeza faz com que a bola vai rolar melhor, o meio de campo vai se organizar, e aí a gente tem que olhar para frente realmente, né? Como você mesmo falou, professor, é uma promessa. Né? Então, a gente tem que traduzir essa promessa. Eu acho que a alegria de sorrir, de estar aqui, eu estou vendo o seu rosto, professor, estou vendo o Cláudio, né, da gente poder falar um pouquinho mais, dando uma risada, é isso aí que eles têm medo, é isso que eles têm medo. E é isso que a gente tem que fazer todo dia, em cada canto que a gente vai estar vivendo, convivendo com todas essas pessoas. Muito bem, Paulo França. Quero agradecer imensamente a tua estreia aqui no canal Resistentes. Adorei a tua participação. Vamos fazer mais muitas outras rodas com você. Agradecer o professor Igor, para quem eu passo a bola para fazer as suas considerações finais, agradecendo demais a sua presença. E vou me permitir aqui, professor, anunciar
que a nossa jornada sobre a Revolução Bolivariana, que estava prevista para hoje, foi adiada para o dia 18, na segunda-feira que vem, porque fomos surpreendidos com esse golpe na Bolívia, que, embora se desenhasse já há algumas semanas, se concluiu ontem. Professor, muitíssimo obrigado. Passo para você fazer as considerações finais. Cláudio, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Quero agradecer a todos vocês que estão aí nos assistindo, que estão aí divulgando, replicando esse programa, né? A nossa resistência, ela só existe porque existem espalhados, né, pelo Brasil companheiros e companheiras que estão travando essa luta de ideias, essa luta democrática. Então, quero manifestar aqui minha alegria, minha satisfação de estar aqui nesse programa. Quero dar parabéns ao Paulo, né, que está iniciando uma participação regular nesse programa, né, e dizer que eu estou aqui à disposição, né, estou aqui pronto para contribuir no que tiver ao meu alcance, no que vocês precisarem. Somos todos companheiros, companheiras, estamos juntos aí na luta e com alegria, né, com fé no futuro, com esperança, com confiança no povo brasileiro, nós venceremos. Obrigado, então, a todos e todas. Muito obrigado, professor. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui no chat. Chega agora a Valéria Torres dizendo, como sempre, o professor arrasa em suas reflexões. Que privilégio. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado a Cláudio Passos, Paulo França e, claro, Igor Fuser. Então, encerro aqui com essa participação da nossa querida companheira aqui do chat, dizendo que o canal Resistentes continua com a sua programação e que em breve estaremos juntos novamente. Muito obrigado, professor. Obrigado, Paulinho. Obrigado, pessoal do chat. Valeu. Uma boa noite. Até a próxima. E Lula livre. Vamos em frente. Um abraço.